E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, lógico, o mercado da bola, né? Wellington Rato, John, Kahneman, Beraldo e muito mais. Então, vambora pro vídeo. Pretender ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. Então, o São Paulo, vendo essa possibilidade, vendo essa aproximação, essa necessidade que o clube tem de contratar mais um goleiro, iniciou conversas com o Santos. Aconteceram algumas conversas, primeiro uma sondagem para ver qual que seria o modelo de negócio, se entraria dinheiro e jogadores. Pois bem, o São Paulo, né, então, ventilou a possibilidade de fazer uma troca, né, de colocar alguns jogadores, já que o técnico Rogério Ceni tinha em mente contratar um goleiro, e o John é um goleiro que agrada muito ao treinador, agrada ao clube como um todo, e os torcedores nas redes sociais e nos comentários, por exemplo, dos vídeos que a gente postou aqui no YouTube, eles queriam muito o John, né, um goleiro jovem, um goleiro moderno e tudo mais, mas até o Rogério Ceni tinha colocado também como possibilidade o Lucas Pires, né, nesse negócio entre Santos e São Paulo. O São Paulo estava disposto também a colocar alguns jogadores, já que está fazendo uma reformulação em seu elenco para essa temporada. A possibilidade então passou a ser assim de jogadores mais experientes do São Paulo nessa troca. O Santos, por exemplo, ficou de olho no Patrick, ficou de olho no Nicão, ficou de olho também no Luan, volante, mas acabou sendo que uma prioridade seria o Patrick. Algo que não aconteceu, né? Então, assim, não teve um acerto entre os dois clubes sobre o jogador que entraria no negócio, né? O jogador do São Paulo que entraria nessa possibilidade de troca, né? Do John, o John indo para o São Paulo, mais a questão financeira. A questão financeira pega, porque o São Paulo vai fazer contratações nessa próxima janela muito em função daquilo que for possível dentro do teto, né? Do São Paulo. São Paulo que vive aí uma dificuldade muito grande financeira, vai fazer uma limpeza salarial de folha, né? Já dispensou Miranda, já dispensou Éder, né? O próprio Naruel Bustos, que chegou e pouco fez o São Paulo, já não é mais jogador do clube. Então o São Paulo vê essa possibilidade financeira como número 1 nas contratações. O Santos quer ganhar um dinheiro com o John. Então não houve um acerto entre as diretorias em relação ao John, a relação financeira e até mesmo os jogadores que iriam entrar numa possível troca. Então hoje a gente pode cravar para vocês que o São Paulo está fora do negócio pelo John. John não vestirá a camisa do São Paulo, pelo menos neste momento, né? O John, que já tem sondagens de outros clubes, e aí o Santos evidentemente vai esperar para ver se isso vai andar, se essas situações vão virar propostas, e aí vai ver se é o momento de vender o John ou não. Mas fato é que outros clubes estão de olho, mas o John está fora de qualquer possibilidade hoje de vestir a camisa do São Paulo. É um mercado que se agita, é um mercado que está cada vez mais forte, e o São Paulo vai ter que buscar outras possibilidades no mercado da bola para essa posição, para a posição do goleiro. Veremos. Já que tem, né, o Jandrei, que acabou perdendo a posição para o Felipe Alves. O Felipe Alves é um jogador que tem 34 anos e hoje está por empréstimo do Fortaleza, né? Então o São Paulo busca no mercado um goleiro mais jovem, um goleiro com outras características. Seria o John esse goleiro, mas o John, por todos esses motivos que eu trouxe aqui no vídeo, não vai ser o goleiro do São Paulo neste momento. Então, bora te atualizar sobre Igor Gomes. Tenho contado para vocês há muito tempo que o Igor não ficaria no São Paulo. Ele pediu um caminhão de dinheiro, o São Paulo se irritou e deu por encerrada a negociação. O contrato do Igor com o São Paulo termina em março. E ele e a mãe dele haviam prometido ao São Paulo que ele só deixaria o tricolor para jogar na Europa. As propostas da Europa não apareceram. Nos últimos dias, Inter e Vasco intensificaram a busca para contratá-lo. E o Internacional avançou bastante, muito perto de fechar. O pessoal da Rádio Gaúcha chegou a informar sobre as tratativas. Conversei com uma pessoa do staff do Igor Gomes, que ela confirmou: Nicola, está quente. Não dá para dizer que fechou, mas saltam pequenos detalhes para a assinatura de um pré-contrato. Qual a estratégia do Inter? Fecha primeiro com o Igor Gomes, garante o jogador a partir de abril do ano que vem, sem gastar qualquer centavo, e depois tenta discutir com o São Paulo a antecipação da liberação do atleta. Em vez de chegar em abril, ele chegaria em janeiro, óbvio que com uma compensação financeira pequena, alguma coisa nesse sentido. Só para completar, o Igor Gomes tem 23 anos de idade, 61 jogos, 1 gol e 7 assistências na temporada de 2022. Não vai deixar saudades no torcedor São Paulino, não tenho a menor dúvida. O que chateia é o fato de sair sem render qualquer centavo, assim como o Luizão, atleta que é zagueiro e deve ir jogar no futebol da Inglaterra a partir de fevereiro. Gomes, fim de contrato com o São Paulo, março,
ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Vários clubes do Brasil estão sondando para ver a possibilidade, para ver quanto custa, para ver, né, se existe o interesse. E muito se fala na questão do Internacional, já que o Maurício pode ser vendido, né, jogador que se destacou ali no time do Mano Menezes na última temporada, né, o mercado europeu olha muito para o Maurício e aí seria uma possibilidade de reposição com o Igor Gomes. Mas esse papo de que o São Paulo está querendo trocar com o David, atacante, e aí possivelmente uma troca, pelo que eu pude apurar com mais de uma fonte, a possibilidade disso acontecer é zero. Primeiro, porque o Igor Gomes está em fim de contrato no São Paulo. E o David tem contrato com o Internacional. Ou seja, para que o Igor Gomes vai ser envolvido numa troca, sendo que ele está podendo já assinar um pré-contrato com outro clube? Então, não interessaria a parte Igor Gomes. Então, esse negócio é uma possibilidade zero de acontecer. Outros clubes no Brasil estão sondando, né, essa situação do Igor Gomes, mas hoje, quem está no dia a dia com o Igor Gomes entende que o mercado dele nesse momento seria o mercado europeu. E o que facilita nesse momento é o fato dele já estar livre do contrato no São Paulo. Ou seja, o clube europeu que quiser contratar o Igor Gomes vai pagar somente luvas ali na assinatura de contrato. Não tem que pagar para tirar ele no caso do São Paulo, já que o contrato acaba agora em março. Então, hoje, quem está cuidando da carreira do Igor Gomes olha para o mercado europeu. Essa é a prioridade. Claro que se não vier nenhuma proposta da Europa pelo Igor Gomes, aí sim você começa a observar o mercado nacional, mas em janeiro a gente vai ter uma definição sobre essa questão do Igor Gomes, abertura da janela de transferências. Beleza? Agora eu quero falar sobre... Bora fechar o vídeo para te explicar que a negociação entre São Paulo e John subiu no telhado, correndo sério risco de não existir mais. São Paulo tenta a contratação do John desde a metade do ano, goleiro reserva do Santos. John também deixou bem claro para o presidente do Peixe, o Andrés Rueda, que tem a intenção de se transferir para o Morumbi. Temporada de 2022, de apenas 2 partidas, o João Paulo, que é titular absoluto, não tem dado muitas brechas. Só que o presidente do Santos, o Andrés Rueda, vinha pedindo 8 milhões de reais. A negociação pareceu ganhar um pouco mais de fôlego quando o Santos topou conversar sobre a possibilidade de troca de atletas. Mas houve uma mudança no discurso dos santistas. E antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa do São Paulo que tratou a questão da seguinte maneira: São Paulo tem um Nicão, que não vai jogar com o Rogério Ceni. E em tempos atrás o Nicão quase foi parar no Inter. O São Paulo acabou dando um chapéu no Inter e fechou com o Nicão. Não sei se os dirigentes do Inter vão aceitar o Nicão de volta, especialmente depois desse contexto. Mas poderia ser uma troca, Nicão indo jogar no Beira-Rio e o Edenilson indo jogar no São Paulo. É uma alternativa. Quem tem de fato interesse no Edenilson é o Santos. Pode o presidente do Peixe, o Andrés Rueda, já entrou em contato para demonstrar a intenção, mas não fez proposta. Ele não sabe se faz uma oferta em definitivo ou uma oferta por empréstimo, com a lembrança de que o grande problema do Santos em relação ao Edenilson é o salário. Ele ganha no Beira-Rio R$750 mil mensais. O nome São Paulo e Fortaleza são os mais ativos no mercado. Fortaleza já tem um acordo com o Atlético Goianiense para pagamento à vista e compra do jogador. O São Paulo já tem um acordo com o atleta. O São Paulo foi no jogador, fez uma oferta salarial, o Wellington Rato gostou. O problema é que o São Paulo, em relação ao Atlético Goianiense, ainda não há um acerto. Em relação ao Fortaleza, falta um acerto entre o Fortaleza e o jogador. Então há essa dualidade, esse probleminha técnico de um jogador se acertando com um clube e de um clube que detém os direitos econômicos dele se acertando com outro clube. A multa rescisória do Wellington Rato no futebol brasileiro gira na casa dos 10 milhões de reais, mas o Atlético Goianiense trabalha com outras cifras, topa fazer negócio por algo na casa dos 5 milhões de reais. Jogador de 30 anos de idade, que já fez sucesso recentemente no futebol cearense jogando pelo Ferroviário. Isso foi em 2020. Jogador de lado, atacante, velocista, basicamente como pede o Rogério Ceni. Fortaleza também busca esse tipo de atleta, até porque entende que vai precisar de renovação, especialmente para os lados do campo. Bora falar agora sobre Walter Kahneman, zagueiro argentino do Grêmio, um dos grandes ídolos do clube, está lá há bastante tempo. E o contrato dele se encerra em 31 de dezembro, renovação bem complicada. Tudo porque ele ganha R$800 mil por mês, livres de impostos. O custo dele para o Grêmio gira na casa de R$1 milhão mensais. E a ideia do Kahneman, por meio do seu empresário, era manter as atuais condições salariais por mais 4 anos. O presidente Alberto Guerra, recém-eleito como o mandatário do Grêmio, entendeu que esse custo é absolutamente irreal, especialmente porque o jogador tem demonstrado uma queda física nas últimas temporadas. A última vez que ele renovou o contrato, o Kahneman jogava 75% das partidas por ano, era uma média. Nos últimos anos, essa média caiu para menos de 50% dos jogos. Tem apresentado contusões, tem tido uma dificuldade de se manter ativo.
que o Grêmio fez? Recusou a pedida do Kahneman e fez a seguinte oferta: 2 anos de contrato em vez de 4. Primeiro ano, R$400 mil por mês de salário. Segundo ano, R$500 mil por mês de salário. É importante lembrar que o Grêmio ainda incluiu bônus. Se ele alcançar 60% dos jogos, atinge um bônus, uma meta. Se ele alcançar 80% dos jogos ao longo da temporada, atinge outra meta e passa a ter gatilhos no salário que se aproximariam desse R$1 milhão no total, incluindo também os custos e os tributos. Ele passaria a ganhar perto disso. Em meio às discussões de renovação de contrato do Kahneman com o Grêmio, que já se arrastam por algum tempo, apareceram como interessados o São Paulo e o Santos. É bem verdade que o Santos já até se declarou interessado, mas se assustou com as cifras. No São Paulo, ninguém confirma. O pessoal do São Paulo não fala de forma oficial e o representante do Kahneman assegura que até agora não foi procurado no São Paulo, mas essa especulação envolvendo o São Paulo teria a ver com o Rui Costa, que já trabalhou no Grêmio por bastante tempo, é o executivo de futebol do Tricolor. Ele teria sugerido aos dirigentes do São Paulo a contratação do Kahneman. São Paulo que busca zagueiro, especialmente depois da saída do Miranda. Essa definição deve acontecer nos próximos dias. A ideia do Kahneman é continuar no clube. O Grêmio quer a continuidade do atleta, mas tem essa questão financeira de difícil resolução. Quero trazer uma informação exclusiva. O canal do Nicola assegura que Beraldo, zagueiro de apenas 19 anos de idade, tratado como uma das joias do São Paulo, extremamente técnico, com muita qualidade na saída de bola, revelado em Cotia, ele está na mira da Udinese da Itália. O clube italiano identificou o Beraldo um cara com um enorme potencial, já fez um primeiro contato com os representantes do jogador e pretende se reunir ainda nessa semana com esses representantes para apresentar via eles uma proposta ao São Paulo. A proposta ainda não tem números, o que se sabe é que a Udinese está interessada na contratação do jogador, que ainda não explodiu no time principal. O Beraldo tem 4 jogos no time de cima, todas as partidas disputadas nessa temporada. Vale a lembrança de que antes, no começo do ano, ele havia disputado 7 partidas com gol no time sub-20. Como eu contei, ele formava a dupla de zaga com o Luizão com mais força, com mais brutalidade, o Beraldo sempre com muito mais técnica, com muito mais qualidade. Jogador que surgiu na base do 15 de Piracicaba e chegou ao São Paulo para o Sub-17. Contrato recém-renovado até junho de 2026. São Paulo não vai se ver em risco de perder o jogador de graça, vai poder ter a oportunidade de trabalhar melhor essa venda, caso a proposta seja confirmada. A tendência é que ainda nesse mês, bem que a gente já está no dia 28, mas nos próximos dias, nessa semana, no máximo na próxima, a Udinese apresente uma oferta em definitivo. São Paulo que pode perder o Léo Pelé, com proposta da França. São Paulo que já abriu mão do Miranda. O zagueiro tem seu contrato só até 31 de dezembro, não houve a renovação do contrato por conta de um descompasso entre o Miranda e o técnico Rogério Ceni. São Paulo que está atrás no mercado de opções para a zaga. Cheguei a contar pela manhã a respeito do Walter Kahneman, considero o jogador muito caro. Não sei se o São Paulo vai ter capacidade financeira para contratá-lo. Se você ainda não conhece o Beraldo, dá uma busca aqui no YouTube sobre os vídeos dele, você tem certeza que você vai curtir. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e as premiações. Quanto o Tricolor faturou com prêmios de campeonatos ao longo do ano? Número importante, embora pudesse ser melhor, né? Que o São Paulo foi vice-campeão paulista, vice-campeão da Sul-Americana, chegou às semifinais da Copa do Brasil, bateu na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. A soma de todos esses torneios garantiu ao Tricolor 73 milhões de reais. Vou esmiuçar cada um dos torneios. Vice-campeonato do Paulista garantiu R$1.650.000. A Copa do Brasil, classificação até as semifinais, derrota para o Flamengo, valeu ao São Paulo durante todas as fases 19 milhões e meio de reais. Houve ainda o vice-campeonato da Sul-Americana, o segundo torneio que mais rendeu grana ao São Paulo, 25 milhões e 800 mil. São Paulo perdeu o título para o Independente Del Valle e essa derrota foi extremamente sacrificante. Pediu que o São Paulo garantisse um título importante, que desse volta olímpica, que se classificasse para a Libertadores da América, enfim, todos os problemas que você já conhece. Para fechar, Campeonato Brasileiro, a 9ª colocação, a primeira colocação fora do G8, que garantiria a vaga na Libertadores da América. O São Paulo bateu na trave em relação à Libertadores de 2023. De qualquer forma, foram 27 milhões de reais assegurados aos cofres do Tricolor. O problema é que toda essa grana está praticamente comprometida, o São Paulo com enormes dificuldades financeiras. Só falando dessa última questão aí, né? O São Paulo ganhou diversas premiações, mas hoje, no dia 1º de dezembro, haverá uma reunião no Conselho que o São Paulo vai apresentar mais uma proposta de pedido de empréstimo junto a instituições bancárias, isso mesmo. Pega empréstimo hoje, vai pagar dívidas agora emergenciais, então vai empurrando a dívida, né? E o São Paulo totalizaria nesse ano de 2022 aí algo em torno de 90 milhões de reais em pedidos de empréstimos já aprovados pelo Conselho Deliberativo e pegos pelo São Paulo Futebol Clube. E ainda assim, ao que parece, apresentará um balanço positivo nesse ano. Quer dizer, a coisa fica muito às escuras, né? Você não consegue entender o que acontece com as contas do São Paulo. O São Paulo diminuiu a folha, né? É o que eu falei em vídeos anteriores.
Diminuiu até o primeiro momento que botar o pezinho no Z4 lá no Brasileiro, aí começa a contratar todo mundo que é possível e impossível, e a folha vai lá pra cima. Entendeu? Não acredito mais nessa história, não. Agora, que fez certo sim, diminuiu a folha, fez certo, até porque tinha jogadores aí que ganhavam demais. E aí você falando de jogadores que ganhavam demais, você se desfaz do Miranda, ganhava ali na faixa de 600 mil, pra contratar um Kahneman que ganha 800, esquece, pessoal. Não vai vir. Por esse falando, não vai vir. Entendeu? Em relação ao Wellington Rato, São Paulo tem acordo alinhado com o jogador, mas o Fortaleza tem alinhado com o clube pagando à vista. São Paulo pagaria lá, tipo Casas Bahia, entendeu? Então, assim, difícil. Outra situação também difícil pro São Paulo. Como também vai difícil contratar o goleiro John. Não tem os 8 milhões de reais, não vai pagar os 8 milhões de reais pelo goleiro. Não vai dar o Patrick em troca. Então, o negócio não vai rolar, de momento. Então, assim, notícias não animadoras, né? Mas esperadas pela situação e condição de São Paulo. Agora, é o que eu repito, vídeo após vídeo. Não adianta no primeiro jogo o Rogério Ceni reclamar que fez a listinha dele lá e não recebeu os jogadores, porque ele sabe da situação do clube. Acabou também essa história. Vai ter que jogar com o que tem. E na verdade ainda continua uma boa base de 2022. Não é um time maravilhoso, tem aqueles defeitos que a gente conhece, mas foi o time que chegou na semi da Copa do Brasil em 2 finais, pipocou nas 2, é claro que a gente lembra disso, né? Então é isso. É o São Paulo que ganhou milhões de premiação, mas é o que o Nicolau falou, entrou e já saiu. E aí toda semana também é uma novidade, né? A última foi aí a dívida com relação a Ganso, 3 milhões e 900, quer dizer, não para. Não para, o São Paulo fica nesse ciclo, né? E não, 2022 vai ser melhor, 2023 vai ser melhor, daqui a pouco o Casares vai falar que 2024 vai ser melhor. E nunca chega, o torcedor do São Paulo tá cansado. A verdade é essa. Então é isso, pessoal. O Santos, que tem uma baita dívida também, já contratou o Mendonça pagando pro cara 700 mil mês. Não dá, São Paulo não vai conseguir competir. A verdade é essa. O Igor Gomes, a gente vinha batendo na tecla aqui, não tem mercado na Europa. Quem vai contratar o Igor Gomes? Os clubes portugueses, tá? Tem minhas dúvidas. Aconteceu aí. Tá quase fechando com o Inter. Mas também já deu também. Já deu, a verdade é essa. O torcedor do São Paulo já não aguenta mais o Igor Gomes. E o Igor Gomes, por jeito, não aguenta mais o São Paulo. Vai buscar um novo rumo aí no Internacional. E que deve receber um bom salário, né? Agora, não dá pra pagar o mesmo salário que o Caleri. Ele queria algo na faixa de 800 mil reais. O Caleri ganha 1 milhão. Tem como. Não tem como. Entendeu? Então é isso, pessoal. O São Paulo aí com as suas dificuldades no mercado da bola. Novidades sempre tem, especulações sempre ocorrem, mas a nível de contratação, zero. Saídas muitas, né? Agora também tem o nome do Beraldo especulado junto ao Udinese. Se vier com uma proposta, São Paulo vai dar tchau e benção. Assim como espera ansiosamente pela proposta junto ao zagueiro Léo. Mas você vai vendo que os zagueiros estão indo embora, né? Miranda, Luizão, pode o Léo, pode o Beraldo. Aí vai ficar quem? O Arboleda e o Diego Costa. Tá complicado, né? E o Rafinha, né? O zagueiro do nosso querido professor, mestre Rogério Ceni. Então é isso, pessoal. Eu, São Paulo, numa situação já esperada. Lembrando aí que estamos entrando no mês de dezembro. Agora no dia 14, São Paulo já volta aos treinamentos. Vai ter um mês de preparação até o seu primeiro jogo do Paulista. Durante o Paulista vai ter semanas inteiras. Até porque a Sul-Americana, que vai ser o torneio seguinte, emenda lá nas finais do Paulista. Então aí, o Rogério Ceni vai ter uma baita e longa preparação. Aí que ele tem que aproveitar, tem que deixar o time tinindo fisicamente, tecnicamente, taticamente, para fazer ao menos jogo duro aí com a maioria das equipes e não entregar pontos de bobeira no Brasileirão. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima quinta-feira a todos e um ótimo dezembro a todos, um ótimo fim de ano a todos, né? E valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.